Olá, pessoal! Hoje nós iremos aprender um pouco sobre demonstrações contábeis. Eu não sou especialista na área, certo? Mas eu tentei fazer de uma maneira para todos entenderem, mesmo aqueles que é dessa parte, né, formado nessa parte administrativa, também vai ter cargos também para essa parte administrativa, ok? Então, qualquer coisa, qualquer deslize, podem comentar que eu corrijo, tá certo? Então, eu me esforcei ao máximo para entender um pouco sobre o capítulo de demonstrações contábeis. Todo profissional que for fazer a prova deste concurso vai ter que entender um pouco sobre demonstrações contábeis da FunSaúde, certo? Então, essa aula, ela está sendo feita, né, com um grupo, né, de pessoas do Movimento dos Ativistas da Enfermagem do Estado do Ceará, ok? Então, vamos lá. Eu sou Tarsila Rabelo, sou enfermeira técnica auxiliar em enfermagem, sou instrumentadora cirúrgica, sou secretária estadual do MAIS Ceará. Doutora Cristiane Colares, enfermeira técnica em enfermagem, vice-presidente estadual do MAIS Ceará. Fábio do Coração, bacharel em Direito, ele é técnico auxiliar em enfermagem, presidente estadual do MAIS Ceará. Jefferson Caprone, enfermeiro técnico em enfermagem, coordenador da Comissão Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, do COFEM, presidente do MAI Brasil. Milton Gomes, auxiliar em enfermagem, secretário-geral do MAI Brasil, certo? Então, vamos aos fatos. Gente, teve muita mudança, certo? Eu ainda vou fazer uma aula com essa nova mudança que teve do artigo 87, certo? Eu gravei até o artigo 86, depois eu vou fazer uma atualização somente do artigo 87, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa foi a aprovação da lei. A gente tem que entender todo esse processo. Aqui eu fiz um resumo, certo? O que é interessante é você entender esse contexto aqui. A aprovação da Lei 17.186 no dia 24 de 3 de 2020. Não posso chegar na prova sem saber pelo menos isso. No dia 24 de 7 de 2020, a aprovação do decreto, certo? 33.691. Eu fiz um vídeo, a diferença entre lei e entre decreto. Vocês devem assistir para entender a diferença, não é a mesma coisa. Dia 30 do 9, teve a live do governador, onde os órgãos estatutários são nomeados. No dia 22 do 9, antes da nomeação dos órgãos estatutários, teve uma correção, né? Teve uma correção de números, né, dos artigos, porque repetiram a questão da numeração, né, do artigo 57 e artigo 58, né, do decreto. Aí fizeram uma correção, justificaram aí, no caso, né, esse decreto, né, deixaram legal. Só que em 2021, certo? Em 2021, a gente teve essa mudança, né? Em março, a gente teve essa mudança de mais um outro artigo, né? O artigo 87. Então, a gente vai, né, nas próximas vezes, a gente faz aí, tá? Os órgãos estatutários assumem no dia 1 do 10, certo? E o edital e prova que a gente está esperando. Lembrando que a FunSaúde já está, né, sendo aí construída lá na Avenida Dom Luiz, tá? Então, vamos lá, aqui em Fortaleza. Então, gente, ó, aqui eu grifei algumas coisas para a gente compreender um pouco, andei olhando um pouco, tá? Eu, como profissional de saúde, ficou um pouco assim, digamos, complicado, né, essa parte, mas a gente dá para entender, tá bem simples, tá? É assim, ó. Existe o exercício social e existe o exercício financeiro, né? Algumas empresas que eu andei lendo alguns artigos, eles tratam como a mesma coisa, certo? Só que não necessariamente seja a mesma coisa, certo? Mas a grande maioria tratam como a mesma coisa. Algumas empresas que não tratam o exercício social como exercício financeiro igual, principalmente são empresas que trabalham na sazonalidade. O que seria empresa na sazonalidade? Pelo que eu compreendi. Vamos dar um exemplo aqui. Uma empresa que trabalha com plantio, certo? Que tem os períodos chuvosos, onde tem uma maior quantidade dessa colheita, né? E tem períodos, né, que não tem, né, períodos chuvosos, né, que se não tiver um sistema de irrigação adequado, né, não vai ter uma produção legal. Então, o que é que acontece? Essas empresas que trabalham com sazonalidade,
elas trabalham bem direitinho com essa diferença de exercício social e exercício financeiro. Como a FunSaúde é uma empresa, né, que não trabalha com a sazonalidade, ela trabalha com a saúde, então ela não vai ter essa diferença, né, do exercício social, né, com o financeiro. Então, assim, ó, vai se tratar como igual. O exercício social coincidirá com o ano civil. O exercício social coincidirá com o ano civil. Tem que ter muita atenção com isso, que ele pode pegar aí, tá? E obedecerá quanto às demonstrações financeiras, aos preceitos deste estatuto e da legislação pertinente. Exemplo, né? Exercício social são os 12 meses definidos pela entidade. Já o exercício financeiro coincide com o ano do calendário, certo? Porém, o FunSaúde, ele não vai trabalhar com os 12 meses definidos pela entidade. O exercício social da FunSaúde, ele vai coincidir com o ano civil, certo? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Mas toda empresa, né? Toda empresa, exercício social coincidirá com o ano civil? Não, como eu já acabei de explicar, né? Isso com as empresas de sazonalidade. Porque o exercício social não deve coincidir com o ano civil? Essa pergunta aqui, gente, é para empresas com sazonalidade, certo? Então, é por isso que eu coloquei essa pergunta só para indagar, né, a questão do cuidado na hora da prova, certo? Então, elaborar as demonstrações financeiras para que elas não coincidam com o ano civil pode ser muito útil para empresas que trabalham com a sazonalidade, como eu acabei de explicar, ok? E o que seria um exercício social? Eu vou chegar na prova, eu tenho que entender o que é um exercício social. É um espaço de tempo de 12 meses, fim do qual as pessoas jurídicas apuram seus resultados. Ele pode coincidir ou não com o ano do calendário, certo? Como eu acabei de explicar. De acordo com o que dispuser o estatuto ou o contrato social, perante a legislação do imposto de renda, é chamado de período base, mensal ou anual, de apuração da base de cálculo do imposto devido, certo? Então, portanto, a cada exercício social, a empresa deve apurar os resultados de seus negócios para saber se houve lucro ou prejuízo. Isto é feito pela confrontação entre as receitas e despesas. Então, acho que ficou claro agora para você que vai prestar o concurso, certo? Então, a FunSaúde, ela deverá elaborar demonstrações financeiras trimestrais, certo? E divulgá-las em sítio eletrônico próprio, né? Que vai ter esse sítio eletrônico próprio para demonstrar isso daí, tá? O ideal é demonstrações financeiras trimestrais. Cuidado na hora da prova, tá? Para não ser anuais. Aplicam-se as regras de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, certo? Contidas na legislação que rege a contabilidade geral privada, ok? E o que seria uma demonstração financeira? Então, eu coloquei aqui uma definição bem básica. Claro que eu estava vendo que existe mais coisas nessa demonstração financeira, mas eu coloquei só as 3 principais. As demonstrações financeiras são registros escritos que transmitem as atividades de negócios e o desempenho financeiro de uma empresa. Então, essas demonstrações, elas são frequentemente auditadas por agências governamentais, contadores e empresas, né? Já que no caso, gente, o conselho, né, contábil, né, de contabilidade vai ter, né, aí vai ficar em cima, né, do FunSaúde, certo? Para garantir a precisão e fins fiscais, financeiros ou de investimentos. As demonstrações financeiras, elas incluem o balanço patrimonial, a declaração de renda e demonstração do fluxo, né, do caixa, né? Então, ao fim de cada exercício social, a diretoria executiva ela vai elaborar, com base na legislação vigente e na escrituração contábil, as demonstrações financeiras aplicáveis à FunSaúde, discriminando com clareza a situação do patrimônio da FunSaúde e as mutações ocorridas no exercício, certo? Mas o que seria esse exercício financeiro? Porque a gente tem que compreender um pouco, certo? Eu coloquei com uma definição tranquila, né, para você. Então, o exercício financeiro, ele vai coincidir com o ano civil. O exercício financeiro vai coincidir com o ano civil, certo? Isso começa no dia 1º de janeiro e encerra no 31 de dezembro de cada ano, conforme estabelecido no artigo 34 da Lei 4.320/64, fazendo com que haja compatibilidade com o princípio da anualidade orçamentária. Então, a FunSaúde ela vai encaminhar anualmente
a cada exercício financeiro as suas contas ao Tribunal de Contas do Estado. Preste atenção nisso, ó, cuidado. Ela vai exercer esse exercício financeiro e as suas contas, certo, vai ser encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado e o seu relatório de gestão anual ao Conselho Estadual de Saúde. Estadual, certo? Ok? Então, o que seria esse relatório anual de gestão? É o instrumento de gestão com elaboração anual, que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da programação anual de saúde e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no plano de saúde, certo? Então, gente, o decreto eu estou fazendo, né? Estamos fazendo, os comentaristas, né? Por capítulo, né? Então, em breve vai ter mais, certo? E espero ter ajudado vocês, né? Esperamos ter ajudado vocês, né? Nessa empreitada aí, nessa luta aí diária para todos serem concursados. E é um prazer e até os próximos vídeos e capítulos. Tchauzinho!